Fala, nação rubro-negra, tô aqui para falar de mais uma novela envolvendo negociações de jogadores do Flamengo, né? Porque lá no Flamengo, ou aqui no Flamengo, enfim, não dá para se tratar nada papum, né? Nem chegada nem saída. Tem que sim, tudo virar uma novela, dependendo de como for, vira uma série de 1, 2 temporadas. Há casos que viram Grey's Anatomy do futebol, a gente já viu, a gente já presenciou, a gente já passou por isso, né? Então, assim, no Flamengo, nada é, eu quero, vai. Vem. Nada funciona dessa forma, então não seria diferente com o nosso Michael, o nosso robozinho, né? Que tinha aí tudo meio que dado como certo já, né? Tudo resolvido para a transferência dele para o Al Hilal. Inclusive, existia uma expectativa aí bem grande para que tudo se resolvesse já nessa segunda-feira, porque o Al Hilal tinha um prazo a cumprir para inscrever jogadores no Mundial, né, de clubes. Enfim, esse prazo era até essa segunda-feira, mas com a quantidade de casos de Covid, né, que estão retornando no mundo e no futebol, o Flamengo mesmo agora tem mais 2 casos que foram divulgados nessa segunda-feira, que é o Felipe Luiz e o João Gomes. Já tivemos o Mateuzinho, o Isla também que está com a seleção dele, a respectiva seleção, também testou positivo. Então, enfim, essa quantidade de casos positivos no futebol fez com que a FIFA alterasse esse prazo, adiantasse um pouquinho, né, para 48 horas ali antes da estreia dos clubes, o que contribuiu para que o Flamengo e Al Hilal pisassem um pouquinho no freio nessa negociação envolvendo o Michael e estudasse um pouco mais esses entraves que ainda existem na negociação, né? Então, assim, por não existir mais uma necessidade de correr contra o tempo e anunciar o Michael agora, para amanhã, para ontem, para conseguir tê-lo para o Mundial de Clubes, as partes entenderam que era hora de pisar um pouquinho no freio, estudar um pouco melhor e tentar ainda chegar ali no meio termo para os 2 clubes desses entraves que são pequenos, não são entraves determinantes, são entraves pequenos, mas que, enfim, estão se estendendo aí e que despertou uma vontade no Flamengo e no Al Hilal de dar uma segurada, uma baixada aqui, uma pisadinha no freio, entender melhor qual é a situação do jogador. E aí, eu já tinha falado um pouquinho sobre qual era a minha posição em relação a uma possível saída do Michael, né? Uma iminente saída do Michael. E eu não tinha me posicionado de forma contra, né? De forma contrária, até porque a partir do momento, deixei isso claro até no Mercado Flamengo, acho que da semana passada, se não me engano, enfim, vou errar na data, mas foi no Mercado Flamengo, falando que a partir do momento em que um jogador demonstra vontade e sinaliza positivamente para negociação com outro clube, já não há muito mais o que ser feito, assim, né? Eu acho que, enfim, a partir do momento em que o jogador deixa claro e sinaliza positivamente que ele quer sair, que ele quer deixar que a outra proposta é mais interessante, não estou falando que o Michael enfim, não tem respeito pelo Flamengo, não quer permanecer no Flamengo, mas que ele entende que a proposta do Al Hilal, até porque ele vai receber muito mais, né? Vai disputar ali agora o Mundial de Clubes, a questão do salário, enfim, condições de vida, família, tudo que envolve uma negociação. O Michael entendeu que era melhor para ele essa negociação com o Al Hilal. Então, a partir do momento em que o jogador sinaliza positivamente, para mim, na minha visão, não há mais o que ser feito. Eu me torno a favor da negociação desse jogador, seja ele qual for. Né? Assim, do mais importante ao mais irrelevante, pereba, né? Como a gente trata às vezes, eu me torno a favor, baseado na vontade do jogador, porque ele já não está mais ali de corpo e alma, né? Ele já entendeu que há um outro mundo melhor para ele ali. Fora isso, eu também tinha falado um pouquinho sobre a questão do meu receio em não liberá-lo nessa oportunidade mesmo para o Al Hilal e acabar não tendo uma outra oportunidade, porque para mim, na minha visão, apesar do Michael ter sido um jogador muito importante, um dos pilares do time 2021, inclusive foi a referência do time em vários momentos de 2021, né? Quando a gente não teve Gabigol, Pedro à disposição, enfim, o Michael pegou a responsabilidade, deu conta do recado, levou o Flamengo até mais longe do que a gente pensou, né? Aquele jogo contra o Atlético Mineiro é um grande exemplo disso, foi a última derrota do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, com o gol do Michael, que inclusive foi o artilheiro do Flamengo naquela competição, né? Foi o terceiro geral e marcou com 14 gols e o artilheiro geral do Flamengo no Campeonato Brasileiro 2021. Então,
o Michael teve uma importância gigantesca para a temporada 2021 do Flamengo. Mas eu não consigo cravar, principalmente com o Paulo Souza, que agora vai dar mais oportunidade para o Pedro, teremos Pedro Gabigol, etc, etc, que eu imagino que as condições físicas dos nossos jogadores também, né, sejam bem acima de 2021, então a gente tenha mais Gabigol, mais Pedro, mais Bruno Henrique, mais Everton Ribeiro, etc, etc. Eu não sei se o Michael conseguiria repetir uma temporada tão boa quanto ele teve em 2021, e aí talvez a gente deixasse passar uma oportunidade muito boa por um jogador que, para mim, mesmo sendo muito bom, é negociável. Então eu tinha esse certo receio. Ao mesmo tempo, me preocupava a passividade do Flamengo no mercado. Assim, me preocupa muito como o Flamengo tem sondado. Eu sei, eu entendo a estratégia, eu sei que o Flamengo não quer dar um tiro no pé, eu sei que o Flamengo está estudando, eu espero, né, que esteja estudando bem, analisando todas as oportunidades, etc, etc. Mas ainda assim o Flamengo não se move, o Flamengo só ouve não, outro clube fecha primeiro, o Flamengo sonda, mas não tem nenhuma muito certa, sabe? Nenhuma que vai pra frente mesmo, então isso me preocupa um pouquinho. E aí é isso, assim, o que eu era muito a favor da saída do Michael e que hoje existe uma mínima possibilidade que antes não existia, até anteontem não existia, de permanência. Acredito que no cenário, muito pela movimentação do Flamengo no mercado, já seja mais interessante para o Flamengo mesmo, para o rubro-negro, ter o Michael, né? Ter o Michael. Eu não sei se inclusive essa pisada no freio do Flamengo tem até do Flamengo, não só do Flamengo, né? Também foi do Al Hilal, mas do Flamengo tem uma relação com essa dificuldade mesmo de se mover no mercado, né? Com as peças do mercado. Pode ser que não, até porque o Paulo Souza já indicou alguns jogadores, mas dentro do que a gente analisa, dentro do que a gente vê, eu que era bem a favor de uma negociação do Michael, começo a ver com bons olhos uma possível permanência depois dessa sinalização aí de uma pisadinha no freio, né? Assim, de um estudo melhor, mesmo que ainda seja muito difícil a permanência dele, mas como as duas partes pisaram no freio, essa passividade do Flamengo no mercado, essa dificuldade de contratar alguém, já me faz pensar um pouquinho melhor se é de fato um grande negócio vender o Michael ou não, né? Porque não envolve só a questão financeira. Para o Michael, eu acho que é muito melhor ir para o Al Hilal. Para o Flamengo, se não trouxer ninguém para substituí-lo, que é o que tem acontecido até o momento, eu já não acho tão interessante assim. Então essa é a minha opinião sobre a saída do Michael. Eu quero saber de vocês, né, agora com essa mudança leve aí nas negociações no que envolve o Michael, se vocês continuam, quem era a favor, se continua a favor, quem era contra, se ficou mais contra ainda, ou se também já está começando a cansar dessa novela e quer liberar logo, o que está acontecendo. Então deixa aqui pra gente aqui nos comentários.